Então, dando continuidade ao último vídeo, como eu sempre falo, mais uma vez, saudações a todos. Peço desde já que dê aquela moral, compartilhe, comentem, para que o nosso canal haja crescimento, possamos alcançar cada vez mais mentes e corações e não sejamos engodados, enganados, levados de um canto para outro por qualquer vento de doutrina feito gado. Eu tinha parado aqui na questão da concentração de poder econômico e político que historicamente se dá no Brasil, né? Porque o Brasil ele foi colonizado por duas doutrinas, que é o capitalismo e o cristianismo, né? Na sua fase primitiva, que chegou aqui no Brasil no período colonial, né, pelo Império Português, foi o capitalismo mercantilista, o capitalismo comercial, né? E o cristianismo que chegou também aqui no Brasil, trazido pelo Império Português, foi o cristianismo na sua fase, ou na sua versão católica. Não à toa o nome do Brasil era chamado de Terra de Santa Cruz, ou Terra de Vera Cruz, uma alusão à cruz do cristão. Então, tudo isso ajudou a construir no Brasil uma concentração de poder econômico e poder político, né? Que é sustentado por esses três pilares que eu falei no último vídeo, né? A desigualdade social, a violência e a desmobilização da massa trabalhadora ou da massa oprimida. Você desmobiliza eles com várias ideologias, principalmente trazidas, hoje nós evidenciamos isso por seitas que eles fomentam. Então tudo isso vai resultar em quê? Toda essa concentração de poder econômico e poder político vai resultar na naturalização da desigualdade social, né? Muitos vão naturalizar um país ter muitas favelas, não ter políticas públicas para essas favelas, ter violência policial e violência mesmo nessas favelas, as favelas não terem infraestrutura, né? Abrigar uma população de baixa escolarização, de baixa renda e ser explorada, né, por muitos, a sua mão de obra. E aí vem toda a ideologia neoliberal, por exemplo, nessa questão que eu falei da naturalização da desigualdade social, com a seguinte ideia: você mora na favela, você mora num barraco na favela, você mora na periferia, isso não é culpa de um modelo econômico e político histórico nunca rompido. Não, não é culpa de nada disso. Isso aí é falácia. A culpa é sua. A culpa é sua. Você que não se esforçou, você que não se dedicou, né? Porque o neoliberalismo ele vai trazer a ideologia de individualizar o fracasso e a culpa. E muitos acreditam nisso, né? Muitos acreditam que estão numa condição socioeconômica ruim por culpa sua. Quando, na verdade, historicamente no Brasil, temos um modelo econômico, um modelo político, né? Um sistema religioso que promove toda essa injustiça. Então, isso ajuda na naturalização da desigualdade social. A desqualificação política, né? Então, nós temos visto aí políticos completamente desqualificados, né? Políticos que, de fato, não toca na ferida dos problemas socioeconômicos do país, né? E mesmo assim tem grande aceitação popular, tem grande carisma popular. Nós temos visto aí nos debates, né, a desqualificação, aonde eles trocam a questão de apresentação de propostas por ataques, né, pessoais, né? Enfim, a desqualificação política, a ampliação da cosmovisão de vida materialista, individualista e pragmatista, promovido por uma mídia totalmente alinhada com os princípios e conceitos neoliberais, né?
Então, isso vai ter um impacto fortíssimo na nossa cultura e na nossa cosmovisão. O ultramaterialismo, o ultraindividualismo e o ultrapragmatismo. E o quarto, que é o que... Isso aqui tudo dá um vídeo, só eu falando dessa questão aqui. Então, isso aqui dá um vídeo. Um vídeo assim, vários vídeos. E para frente, de repente, eu vou aprofundar isso aqui sim. Mas eu vou me ater aqui o quarto, né? Que é a proliferação de seitas que contribui para a aceitação de injustiças, sofrimento e o foco na salvação individual. Tudo isso é fomentado, sim, por quem, de fato, concentra o poder econômico e o poder político. Eles fomentam, sim, a proliferação dessas seitas, né? Porque é uma forma de você escravizar as vítimas desse modelo econômico e político neoliberal. É a forma de você escravizar o pobre, o necessitado, o ignorante mentalmente. Em vídeos anteriores eu falo aqui que a religião, no mundo antigo, ela funcionava como um instrumento político, ideológico, de controle mental das massas. E hoje não é diferente, né? Através do fomento de proliferação de seitas que contribui para a aceitação de injustiças e sofrimento com foco na salvação individual, né? E a gente pode evidenciar através do pentecostalismo e neopentecostalismo, que são seitas, né? O neopentecostalismo é uma seita ramificada, ou seja, uma subdivisão do pentecostalismo, que prega a teologia da prosperidade e a confissão positiva. Segundo essa visão, a teologia, ou seja, essa visão teológica, a fé do cristão é determinante para o sucesso material. É o princípio da teologia da prosperidade que ensina que um cristão pode transformar em realidade tudo o que fala, basta ter fé. E o resultado é sempre resultados materiais e individuais. Então, isso aqui não tem nada a ver com o princípio de Jesus. Não tem nada a ver com aquilo que é ensinado no Sermão da Montanha. Não tem nada a ver com as boas novas que ele traz do reino de Deus. Jesus, ele não ensina seita nenhuma. Jesus, ele ensina o Malekut Shammai, que é o reino de Deus. Tanto esse modelo neoliberal, como esse modelo neopentecostal e pentecostal, isso vem dos norte-americanos, né? Então, uma forma de você, sim, escravizar, alienar uma massa empobrecida socialmente, materialmente, economicamente, intelectualmente e moralmente. Essas seitas que de fato têm se agigantado, têm de fato se fortalecido cada vez mais, porque encontra um campo fértil para poder se expandir, eles têm investido milhões em rádio, TVs, partidos políticos e até bancos, né? E difundido essas ideologias da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Eles investem também milhões em templos que eles mentirosamente chamam de casa de Deus. Não é templos de alvenaria que eles constroem, aquilo não é casa de Deus. Isso é uma mentira. Na visão neotestamentária, a casa de Deus é o próprio cristão, né? Aquilo ali, eles mentem duas vezes, que aquilo ali, a casa de Deus são as pessoas, o cristão, e aquilo ali não é casa de Deus, aquilo são empresas da fé. São empresas que trabalham com a exploração da fé alheia, né? E os seus líderes, eles são empresários da fé. Eles são ali conceituados, considerados, tratados como ungidos pelo Senhor, com a preferência de Deus e a preferência com acessos exclusivos às revelações de Deus. Eles têm uma relação com os seus fiéis, com os seus membros, vertical. Não é uma relação de igualdade, o que Jesus ele não ensina. Jesus fala que os líderes das nações dominam.
exercem domínios, mas não seria assim entre os discípulos dele. O maior entre os discípulos de Jesus seria o menor, aquele que serve, o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, ele veio, que é o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. O mercenário, ele só faz alguma coisa em troca de um pagamento. Se não tiver pagamento, ele nem entra. E mais, quando ele vê as ovelhas em perigo, ele foge, assim de Jesus lá em João 10. Então, esses líderes, eles não têm uma relação de igualdade. São tratados como divindades, como semideuses, como ungidos, né? E que é um erro também, né? Porque ungido é Jesus. A palavra Cristo significa ungido. E Jesus fala assim, ó, muitos virão dizendo, eu sou Cristo, eu estou aqui, eu estou ali. Não vade, não vai. Né? Esses ungidos, esses Cristos vão enganar a muitos. E tem enganado. E a cultura do nosso país é me engana que eu gosto, né? Essas seitas pentecostais e neopentecostais, elas têm trabalhado, desenvolvido na nação o fundamentalismo religioso. Tem um vídeo aqui que eu falo, Brasil rumo a se tornar um Afeganistão, né? A abordagem deles é o seguinte, eles têm uma abordagem de guerra contra qualquer... voltando aqui, corrigindo. Eles têm uma abordagem de guerra da verdade deles contra qualquer outra cosmovisão que não é a deles. Então, se existe uma outra cosmovisão no país que não é a deles, é guerra. E eles vão utilizar a Bíblia como arma de convencimento, né? Tem um vídeo aí que eu falo da construção, a história da construção do livro Bíblia, né? Sendo que o cristão, o que se entende? Cristianismo. Ismo é um sufixo, né? Como capitalismo. Eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo. Capitalismo, ou seja, o ismo é um sufixo que significa doutrina ou teoria, ou seja, doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo. Não é Bíblia, porque a doutrina de Cristo você encontra onde? No Sermão da Montanha. Só você estudar lá o Sermão da Montanha, que lá está o que é essencial para a vivência de um cristão. Cristão, ele segue as doutrinas de Cristo. Cristão não segue Salomão, não segue Davi, não segue Moisés, segue Cristo, não segue Paulo, segue Cristo, né? Então, essa é a abordagem que eles têm, uma abordagem de intolerância, de fundamentalismo religioso. É a verdade deles, né? Contra, se tiver uma outra cosmovisão que discorde da cosmovisão deles, é guerra. E vão usar a Bíblia como arma de convencimento. O dízimo, né? O fiel contribui na expectativa de sua fidelidade possa constranger Deus a responder seus problemas individuais e materiais. Ou seja, eles ensinam uma relação de barganha. Apesar que essa questão do dízimo aqui, isso é uma fraude completa. Aqui realmente tem até crimes pela constituição de falsidade ideológica, porque líder de seita pentecostal e neopentecostal não é levita. O que a Bíblia ensina é que somente os levitas poderiam cobrar dízimo dos seus irmãos. E o dízimo não era dinheiro, o dízimo era alimentos. Então tem uma série de fraudes aqui nesse ensino. Esse ensino foi introduzido pelo imperador Carlos Magno no Império Romano, entendeu? Isso aqui, Jesus nunca ensinou isso aqui para os seus seguidores, para a sua comunidade. Dízimo é uma questão judaica, né? Que esses líderes pentecostais têm feito apropriação cultural, né? Para poder, em cima disso, enriquecer ilicitamente, né? A sociedade, para eles, o mundo é mau, o mundo jaz do maligno, e a igreja é o único local onde as pessoas podem se proteger da influência do mundo que é mau. Sendo que todos os dias nós ligamos às TVs e vemos aí, ó, abuso sexual de líderes dessa seita, né? Charlatanismo, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, manipulação política e por aí vai, senhores, por aí vai, né?
a gente vê que se trata de uma arma de controle mental das massas. Essas seitas são a arma de controle mental das massas para, de fato, favorecer aquilo que eu falei inicialmente, a concentração de poder econômico e poder político, né? E, de fato, eles têm uma grandiosa explicação para os problemas socioeconômicos do país, né? Eles estão diante de um quadro, por exemplo, de caos nacional. O que eles vão falar? Não, é o final dos tempos, é a volta de Jesus, né? É a palavra se cumprindo. Sendo que eles, esses líderes pentecostais e neopentecostais, eles também são parlamentares. Eles são responsáveis pelo poder político da nação e eles deveriam, né, como homens de Deus, né, que são justos, né, homens, enfim, de uma integridade magnífica, deveriam promover, através da política, a justiça social, algo que faz parte do evangelho, algo que faz parte do reino de Deus, a promoção da justiça social. Não. A nação, na mão desses homens, vai de mal a pior. E eles estão alinhados a esses que detêm, né, a concentração do poder econômico e do poder político, né? Então, essas seitas passam a funcionar como um instrumento de controle mental das massas. Essas seitas têm como objetivo escravizar o pobre e o ignorante mentalmente, tirar o pouco dinheiro que esse povo tem. Observe as condições socioeconômicas dos líderes pentecostais e neopentecostais e observe a vida do fiel que banca tudo. Então, o fiel que banca tudo, você observa a vida deles e observe a vida desses líderes, né? Então, o que vocês precisam entender é isso, né? Quem detém o poder econômico e político desse país, ele fomenta a proliferação dessas seitas, né, para que, de fato, mantenha toda essa estrutura injusta, né? E isso tem, de fato, direcionado o país ao caos, né? Porque nós vemos que essas seitas têm se alinhado com a extrema-direita, com suas ideologias nefastas para o país, fascista, neoliberal, entendeu? E, de fato, eles têm contribuído para que essa concentração do poder político e econômico, né, se mantenha. Como eu falei inicialmente, que a base disso tudo é a desigualdade social, a violência e a desmobilização das massas oprimidas e periféricas. Espero que o vídeo tenha contribuído aí mais uma vez. Tamo juntos e saudações.